A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. E nós temos que louvar a Deus porque mais um mês Ele nos concede. Já estamos no mês de setembro. Hoje é o primeiro dia de setembro, essa terça-feira abençoada. E nós acreditamos que esse mês será um mês de muita vitória para todos nós. E eu estou aqui para continuar o estudo de ontem. Ontem nós falamos dos 4 primeiros filhos de Jacó que ele abençoou. Então Jacó abençoou Rúben, Simeão, Levi e Judá. Nós estamos falando de um homem idoso, um homem cansado, um homem que está no leito de enfermidade, ele não está bem. Na verdade, meus irmãos, Jacó aqui está no seu último dia de vida. Porque no versículo 1 do capítulo 49 diz assim: Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então ele aqui está no seu último dia de vida, aos 147 anos. Porque nós vamos ver mais na frente que quando ele termina de abençoar o seu último filho, ele morre. Então aqui Jacó está no seu último dia de vida. E ele então resolve abençoar os seus filhos, que era algo muito importante na vida daquele grande patriarca chamado Jacó, que nós aprendemos na leitura bíblica diária todos os passos desse homem, desde o seu nascimento, toda a crise que ele passou com seu tio Labão, tudo que ele viveu ali no Val de Jaboque, a sua reconciliação com seu irmão Esaú. Então nós acompanhamos a vida desse grande homem. E agora ele está aqui e está abençoando os seus filhos. E nós falamos ontem que cada filho representa uma tribo de Israel. Então, agora, ele vai abençoar Zebulon. Zebulon é o seu 6º filho com Lia, a sua primeira esposa. E no versículo 13 de Gênesis 49 diz assim: Zebulon habitará no porto dos mares, e será como porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Tal como na profecia de Jacó, na sequência da história israelita, a tribo de Zebulon se beneficiou muito dos comerciantes marítimos. Observe bem a bênção que ele dá a Zebulon. Habitará no porto dos mares e será como porto dos navios. Então, foi uma profecia que Jacó deu a Zebulon, porque a história israelita diz que a tribo de Zebulon se beneficiou muito dos comerciantes marítimos que percorria todo o teu território. Elon, que liderou Israel durante 10 anos, veio da tribo de Zebulon. Quando a tribo de Zebulon partiu do Egito, meus amados irmãos, contava aí 57.400 homens capazes de pegar em armas. E depois de aproximadamente aí 40 anos, o número de guerreiros elevou-se para 60.500. O território cedido a Zebulon, na terra da promissão, ficava de certo modo entre o mar de Tiberíades, um grande mar descrito na palavra de Deus, e o Mediterrâneo, conforme está em Gênesis capítulo 49, versículo 13. Em Deuteronômio 33, eu disse ontem que vai ser aí a renovação das bênçãos. Nós vamos estudar isso, se Deus permitir, quando nós estudarmos o 5º livro do Pentateuco. E lá em Deuteronômio 33, no versículo 19, quando há estas renovações, a renovação de todas estas bênçãos, diz assim: chuparão a abundância dos mares e os seus tesouros escondidos da areia. Essa expressão, esse texto, esse versículo, tem sido interpretada no sentido de entregar-se mais tarde a respectiva tribo ao comércio, à pesca e à fundição de metais e do vidro. O rio Belo, cuja areia se adaptava à fabricação do vidro, corre no território de Zebulon. As saídas a que se refere o versículo 18 do capítulo 33 de Deuteronômio são as da planície do Aca. E o monte a que se refere o versículo 19, esse que nós acabamos de ler,
é a eminência sagrada do Tabor que Zebulon havia de repartir com Issacar, o caminho do mar, conforme está em Isaías, capítulo 9, versículo 1. A grande estrada de Damasco ao Mediterrâneo atravessava uma boa parte do território de Zebulon e devia ser o povo em comunicação com os negociantes da Síria, Fenícia e Egito. Então, esta foi a grande bênção que Deus deu a Zebulon através da vida de Jacó. Abrindo um parênteses, depois que Lia teve o seu sexto filho chamado Zebulon, ela teve uma filha, porque a Bíblia diz que ela teve Rúben, Simeão, Levi e Judá. Aí a Bíblia diz que ela cessou de ter filhos. Depois ela teve um quinto filho chamado Issacar. E depois ela teve Zebulon. E depois que ela teve Zebulon, ela ainda teve Diná, mas por questões culturais da época, ou talvez por não ter deixado descendência por alguma razão específica, ela não se tornou a matriarca de uma das tribos de Israel. Conforme os seus irmãos, nós já mencionamos aqui que os seus 6 irmãos se tornaram patriarcas de tribos. Então, Diná, ela não recebeu nenhuma bênção de Jacó. Então, depois que Jacó abençoou Zebulon, ele vem abençoando Issacar. Issacar é o seu quinto filho com Lia. E o versículo 14 e 15 de Gênesis 49 diz assim: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. O último filho de Lia a ser abençoado por Jacó foi Issacar. A tribo de Issacar foi uma tribo vigorosa, mas tal como na profecia de Jacó, acabou se sujeitando ao trabalho servil. Isso aconteceu quando a tribo de Issacar falhou em expulsar os cananeus de seu território e ainda foi subjugada por eles. Essa situação mudou apenas no tempo dos juízes, como é descrito em Juízes capítulo 5 e 15, onde houve a liderança de Débora e Baraque. A tribo de Issacar produziu um juiz de Israel chamado Tolá, que liderou o país durante 23 anos. Issacar seria uma tribo forte e próspera, mas não zelaria demais da sua liberdade. Ele se tornaria até mesmo servos ou pagaria tributos às outras nações para o privilégio de gozar prosperidade material. É sempre bom lembrarmos que Jacó está abençoando, mas ao mesmo tempo está profetizando. Então, Jacó está mostrando o que vai acontecer com cada tribo. Depois, na sequência, irmãos, Jacó abençoa Dan. Dan é filho de Bila. Bila é serva de Raquel. A sua serva foi dada a Jacó, conforme disse ontem, porque o código de Hammurabi permitia isso. E no versículo 16, 17 e 18, diz assim, de Gênesis 49, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Dan foi comparado a uma serpente astuta que derruba inimigos maiores. Dan iria ganhar por meio da habilidade, da política e de surpresas, vantagens contra os seus inimigos, como a serpente que morde o calcanhar do viajante. E de fato foi assim com a tribo de Dan, que apesar de pequena, era muito agressiva e ficou conhecida por sua violência e idolatria. Dan significa juiz. Essa tribo seria um inimigo sagaz que poderia vencer um adversário maior do que ela, assim como a serpente fere o cavalo. Sansão, o grande juiz de Israel que nós conhecemos, que é descrito na palavra de Deus, era da tribo de Dan. Alguns escritores antigos acreditavam que o anticristo viria dessa tribo. Isso se deve ao fato dela não ser mencionada em Apocalipse, no capítulo 7, onde fala ali dos 144 mil salvos, que fala das 12 tribos, não entra Dan. Então, alguns escritores dizem que
essa tribo seria do anticristo. E eles também acreditavam que Jacó se inflamou por esse motivo no versículo 18, que diz assim: a tua salvação espero ao Senhor. Mas é importante lembrar que tudo isso é apenas uma mera teoria. Então ele finaliza aqui a bênção ao seu filho Dan, que era filho de Bila, serva de Raquel. Na sequência ele vem abençoando Gade. Gade é filho de uma outra concubina, dessa vez de Zilpa, serva de Lia. Então Gade ele vem dizendo no versículo 19 o seguinte: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Depois que Jacó abençoou Gade e profetizou sobre os perigos que seus descendentes seriam expostos, essa tribo, a tribo de Gade, ocupou um território que tinha por vizinhos os Amonitas, os Moabitas, que eram inimigos históricos do povo de Israel. Gade, como uma tribo, seria exposta aos ataques de bandos saqueadores, mas lutaria e os venceria. O seu território ficaria exposto aos ataques devido à localização geográfica. Por que a localização geográfica? Porque a porção atribuída a Gade ficava a leste do Jordão e incluía metade de Gileade, uma região de grande beleza e fertilidade, conforme está descrito em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 12, que a este fazia fronteira com o deserto árabe, a oeste com Jordão, conforme está em Juízes, capítulo 3, versículo 27, e ao norte com o rio Jaboque. Então, devido a essa localização geográfica, eles estavam expostos aos ataques de bandos saqueadores. Pouco se sabe sobre Gade, mas a maioria dos relatos ao seu respeito retrata-o como um homem iracundo e extremamente beliculoso. Beliculoso porque ele tinha inclinação para a guerra, para o combate, e que fazia a guerra por vocação. Esta foi a bênção, então, direcionada a esse filho chamado Gade. Na sequência, ele vem abençoando um segundo filho que ele teve com Zilpa, serva de Lia, sua concubina. Está no versículo 20. De Azer, ou Azé, sempre confundo, mas vou falar Azé. De Azé, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Na bênção sobre Azé, Jacó profetizou sobre a fertilidade do território ocupado por sua descendência. Azé seria uma tribo produtiva com fruto digno de servir aos banquetes reais. Azé então deveria ser uma tribo rica. A sua herança acompanhava a borda do Carmelo, que era proverbialmente frutífero. A tribo de Azé recebeu uma porção da terra de Israel, mas não conseguiu expulsar vários dos outros povos que moravam em seu território. E Jacó continua abençoando seus filhos. Dessa vez ele vai abençoar o seu segundo filho que ele teve com Bila, serva de Raquel, que é Naphtali. Naphtali, versículo 21, diz que é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Então Jacó vem abençoando Naphtali, comparando sua descendência a uma gazela solta, ou uma serva solta. Podemos considerar esta afirmação como a descrição do caráter dessa tribo. A tribo de Naphtali era ágil no aspecto militar. Baraque, por exemplo, era um descendente de Naphtali. Este povo amante de liberdade faria lembrar o servo. Esse povo seria um povo eloquente, por isso que Jacó fala que Naphtali é uma serva solta e ele dá palavras formosas. Então esse povo seria um povo eloquente. Josias purificou da idolatria o país de Naphtali, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 6. E nesse mesmo território, Jesus e os seus discípulos frequentes vezes pregavam, conforme está em Isaías capítulo 9:1, Mateus 4, versículo 13 e 15. Aquela porção de terra que Canaã, que coube à tribo de Naphtali, constava de uma longa e estreita faixa de território ao ocidente do mar de Genezaré
estendendo-se muito para o norte, do lado ocidental do Jordão até o Líbano. No tempo de Jesus, a terra de Naftali achava-se incluída na Galileia, e como fazendo parte dessa província, havia de ser muito mais importante do que tinha sido antes, porquanto foi o berço da fé cristã, a terra de onde foram naturais quase todos os apóstolos e a pátria de Jesus Cristo, tornou-se além disso populosa e próspera, muito acima do que se acha indicado no Antigo Testamento. Então você observa que as bênçãos é muito diferente de um filho para outro. Cada tribo recebe uma porção, uma profecia diferenciada, mas tudo isso na direção de Deus. Jacó está ali abençoando, sendo um instrumento de Deus para abençoar a cada filho e a cada tribo. Na sequência, ele abençoa José. É importante lembrar que José era o seu filho preferido. José era o seu primeiro filho com a sua amada, com a esposa que ele amou de forma incondicional. Raquel, nós sabemos que ele trabalhou, foi 14 anos por ela. Então aqui vem o primeiro filho, porque Raquel era estéril, não podia dar luz a filhos. Então José nasce na velhice de Jacó, e era um dos filhos queridos. Então ele vem com uma bênção toda especial. Ele vem dizendo assim no versículo 22 ao 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. José, ele recebeu, irmãos e irmãs, o lugar de Rúben. Ele recebeu o direito da primogenitura, ele recebeu o direito de primogênito. Por isso, José de José não se originou apenas uma tribo, mas duas tribos, através de seus filhos Manassés e Efraim, que Jacó os adotou lá no capítulo 48. A tribo de Efraim se tornou a mais importante dentre as tribos do norte de Israel, conforme eu disse ontem. Na bênção sobre José, houve grande referência ao Senhor. A respeito de José, houve uma larga e maravilhosa profecia. Nos versículos 22 e 23, nos é dado um quadro da sua juventude e perseguição. José era o favorito de seu pai, porque tinha nascido quando Jacó já era idoso. Por causa disso, seus irmãos o odiavam e um dia o venderam como escravo. José passou vários anos como escravo no Egito, mas depois foi usado por Deus para salvar todo o povo da fome. Isso aqui foi explicado pela nossa irmã Verinha no capítulo 37. O versículo 24 explica que ele era sustentado por Deus, o pastor e a rocha de Israel, porque tudo que ele passou, ele ainda continuou firme com o Senhor. Os versículos 25 e 26 explica como Deus abençoou abundantemente a José. Lembra que ele foi lá na casa de Potifar, foi acusado por sua patroa, e depois foi jogado ali no cárcere, e tudo isso, os irmãos lembram de toda essa história, tudo que aconteceu com José. Então, essa bênção que Jacó vai dar e vai dando aqui a José, ele vai explicando tudo isso, mostrando o que ele passou. A palavra bênção é usada 5 vezes para descrever o tratamento que José recebeu do Senhor. Ambos os filhos de José se tornaram em tribos. José ficou muito poderoso, todos nós sabemos disso, e se tornou o chefe de sua família depois que Jacó morreu. Jacó morre e assume José. Então a bênção que Jacó dá a José é uma bênção muito importante, porque
A bênção que Jacó está dando aos seus filhos é, na verdade, uma grande profecia. E por último, irmãos, vem Benjamim. Benjamim é o segundo filho de Raquel. O fato triste aqui é que quando Benjamim nasce, Raquel morre. A Bíblia diz que Raquel morreu no parto, mas ele vem abençoando Benjamim. E no versículo 27 e 28 ele fala assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é que lhes falou seu pai, quando os abençoou, e cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Seu encontro com José no Egito foi muito emocional, porque era seu único irmão inteiro. A tribo de Benjamim teve uma história conturbada. Na época, quando não havia rei, os homens de uma cidade de Benjamim estupraram e mataram a concubina de um levita. E por causa disso, o resto de Israel se juntou contra eles e quase exterminaram a tribo de Benjamim. Um homem de Benjamim foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Mas Saul foi um mau rei e ele e sua família foram mortos. Mais tarde, a tribo de Benjamim ficou unida a Judá quando o resto de Israel se separou para formar um reino independente. Outras pessoas famosas de Benjamim foram Mardoqueu, Esté e o apóstolo Paulo. Benjamim e sua descendência é comparada a um lobo feroz. Embora a tribo de Benjamim tenha sido uma tribo numericamente pequena, tornou-se importante e conhecida nos tempos bíblicos por sua bravura militar. Como um lobo, Benjamim seria um feroz e bem-sucedido oponente. O Velho Testamento menciona várias vezes a habilidade dos soldados dessa tribo. Nós pensamos também do apóstolo Paulo, que era um batalhador pela causa do evangelho, que era da tribo de Benjamim. E por fim, amados irmãos, nós temos aqui a morte desse grande patriarca, esse grande homem de Deus. Nós teremos a oportunidade, se Deus quiser, de aprender com mais profundidade sobre a vida de Jacó nos nossos estudos especiais com o nosso pastor Gedeon Júnior. A parte final de Gênesis 49 traz algumas informações complementares sobre as últimas instruções de Jacó. O texto bíblico informa que Jacó abençoou seus filhos segundo as bênçãos que lhe cabiam, conforme está em Gênesis 49, 28, que eu acabei de ler. Depois Jacó externou sua vontade de ser sepultado junto com seus pais na caverna comprada por Abraão, no campo de Macpela. Ali estavam sepultados seus avós, Abraão e Sara, seus pais, Isaque e Rebeca, e Lia, sua primeira esposa. Gênesis 49 termina explicando que após Jacó ter dado as últimas instruções aos seus filhos, morreu em sua cama aos 147 anos de idade. Jacó deveria morrer, mas morreria na fé. O pedido para ser enterrado em Canaã revelou a sua fé nas futuras promessas de Deus. Ele desejava ser enterrado onde as tribos de Israel um dia viveriam e governariam. E eu quero encerrar lendo os últimos versículos de Gênesis 49. Versículo 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou. E foi congregado ao seu povo. Morreu depois de ter abençoado os seus filhos. E eu termino aqui, irmãos, o capítulo 49. Quero agradecer a confiança do pastor Gedeon Júnior, vice-presidente de toda a obra do Brasil para Cristo, e a pastora presidente, pastora Luíde Ramos, por esta oportunidade. Amanhã encerraremos, se Deus quiser,
o livro do Gênesis, comentando o capítulo 50. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenha um bom dia, um ótimo mês e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus. Amém e amém.